seguinte. Sou obeso e minha testo está baixa. 300 nanogramas, certo? Tá. NG? Tá. Acredito que por conta da obesidade não ser o momento para hormonizar. O que devo fazer para melhorar minha testo e meu rendimento nos treinos e emagrecer? Então eu vou melhorar essa pergunta dele então, para vocês. Indivíduos obesos, baixa de testosterona e hormônio feminino. Qual a relação que tem em acumular grandes volumes de gordura e esse desequilíbrio hormonal? Gabriel, você vai ou eu vou? Eu começo, você continua. Pode ser. Os caras é fácil assim, né? Não, os caras aqui vocês não têm noção aqui. Eu convivo com esses caras, eu sei. Mas Vocês assim, não têm noção. Eu vou até a página 65, dali pra frente você vai. São dois gênios. Vamos lá. Da dissertação para a conclusão é tudo. Tá bom, então. Vai lá, introdução, material e métodos. Isso. Mais rápido, tá? Tá, Por tá, favor, porque tem muitas perguntas. É até a página 30 só, resumo. Não, então vamos lá. Célula de gordura adipócito. Antes dele nascer, ele chama pré-adipócito, tá? Então, antes desse desenvolvimento celular, é uma pré-célula, digamos assim. Ela desenvolve, ela matura para virar adipócito com estrogênio, que é o hormônio feminino. E altas doses de hormônio androgênico inibem a maturação do pré-adipócito. Então, existe um sonho, digamos assim, de que se você conseguir ficar com baixo percentual de gordura por um longo período de tempo, e a partir desse momento, você fazer o uso de hormônio que deixa uma proporção mais androgênica do que estrogênico, você inibe o estoque de gordura. Lógico. Depende Essa teoria não é certa? Isso é o mundo ideal. Esse é o mundo ideal. O mundo ideal. Depende de quantas calorias a pessoa come, etc. Mas, via de regra, você precisa ter essa aromatização. O que é aromatização? Então, é a conversão de testosterona pela enzima aromatase em estradiol, que é o hormônio estrogênico feminino. Você precisa da aromatização para ocorrer acúmulo de gordura. Eu sei que você vai chegar lá, mas vamos pular umas etapas, o meio é teu. Quando a gente fala em pessoas que têm muita gordura corporal, a gente tem que lembrar que as moléculas elas podem ser hidrofóbicas ou hidrofílicas. A gordura, ela absorve moléculas. Então, por mais que você tenha uma produção excelente de testosterona, ela ficará acumulada no tecido que é parecido com ela. A testosterona é uma molécula hidrofóbica, não gosta de água. Então, existe acúmulo de testosterona na gordura. Somente de testosterona ou também de estradiol? Também de estradiol. Mas então... E aí o indivíduo obeso, para eu dar uma resumida aí nessa piração de vocês. O indivíduo obeso, ele é um estoque de testosterona e estradiol dentro dessas moléculas de gordura? E muitas outras coisas. Isso. Muitas outras coisas. Então, aí Tá tudo lá. Eu sei, o Adam vai falar de distribuição, de coeficiente de partição. Mas, Não, você não vai falar disso, não. Adam. Log P. mas a questão basicamente é a seguinte. O que se descobriu? Através de cirurgia bariátrica, deu um avanço nessa área. Porque a pessoa perdia 30 quilos muito rápido. E algumas pessoas que faziam uso de medicamentos controlados, tipo tricíclico, elas acabavam internadas por intoxicação. Porque como elas emagreceram muito rápido, o medicamento que estava estocado na gordura dela caiu no sangue. Foi liberado para circulação. E aí essas pessoas iam internadas. Levou um tempo para descobrir, o que está acontecendo? Então eu posso afirmar que os indivíduos obesos que fazem uso de medicamentos hidrofóbicos correm o risco de ter parte desse medicamento não absorvido e acumulado no tecido adiposo? Ele é absorvido, que a absorção é a passagem do lúmen do intestino para o sangue, né? Ele é absorvido e ele é armazenado na gordura, fica adsorvido na gordura. Adsorvido lá. Adsorvido. E aí, se essa pessoa começa a emagrecer, o que acontece? Cai pro sangue. Vai tendo liberação gradual. O que acontece é que, assim, por exemplo, quando você vai fazer um ajuste farmacoterapêutico, né, o médico ele vai lá e determina, a pessoa vai ter que trabalhar com X miligramas de tal medicamento, por dose, por dia. Você já leva em conta, né, dependendo do medicamento, algumas questões como, por exemplo, superfície de área corpórea. Então, se você pegar um obeso, ele tem uma superfície de área corpórea muito maior. Logo, quando ele faz o uso de algum medicamento dessa natureza química, pode ser um tricíclico, pode ser um inibidor de recaptação de serotonina, né, pode ser um benzodiazepínico,
Medicamentos fortes, né? Fenitoína, ácido valproico, né? Na verdade, o ácido valproico não, mas só que, por exemplo, a fenitoína, né? Por exemplo, conforme a pessoa vai emagrecendo, vai tendo liberação disso, né? Do tecido que a gente chama de terceiro compartimento, né? Para a circulação. Cabe ao profissional, ao terapeuta, refazer o ajuste da dose. Então, conforme a pessoa vai emagrecendo, a dose tende a ser menor, né? As doses subsequentes, porque a concentração plasmática vai estar mais elevada, porque parte vai estar sendo liberado. A mesma coisa vai acontecer com o estradiol. Agora eu vou pegar o meio para o fim que ele tinha comentado. A gente tem que entender que o indivíduo obeso ele pode apresentar um hipogonadismo secundário à obesidade. O tecido adiposo ele é um órgão endócrino, ele secreta ali o que a gente chama de adipocinas, que podem ter influência lá nas gonadotrofinas. Então, leptina, adiponectina, eles podem influenciar a secreção de LH e FSH. Então, a gente tem aí um looping. O indivíduo obeso inibe a secreção das gonadotrofinas. As gonadotrofinas é que estimulam a produção de testo. A testo já começa a reduzir, né, porque não está tendo sinalização. E essa testo que ainda tem, no tecido adiposo, ela pode aromatizar. E aí o estradiol ainda vai lá e inibe ainda mais o eixo. E é por isso que vai cair na testosterona do cara. Isso. E aí o que acaba acontecendo? Por que a gente fala que num programa de emagrecimento, dentro de um obeso, a gente tem que trabalhar não com emagrecimento tão absurdo, tão drástico, tão rápido, para que primeiro seja sustentável, né? E ele consiga se manter com aquele novo percentual de gordura. Mas o que a gente observa é o seguinte: ao passo que ele começa a emagrecer, a gente vê uma ascendência na concentração de testosterona. E essa ascendência retroalimenta o processo de emagrecimento. Então, conforme ele vai produzindo mais testo porque está emagrecendo, mais ele emagrece. Porque mais ele queima a gordura. Melhora a sensibilidade à insulina, melhora a oxidação de lipídios. E ele deixa de ser hipogonádico. Então, eu vou fazer uma pergunta mais direta. Sim. Então, o indivíduo obeso, quando ele está em processo de emagrecimento e testosterona baixa, não é uma boa ideia fazer reposição de testosterona. Não, na verdade... A ideia é esperar acontecer essa baixa de gordura e ir deixando a testosterona voltar. Então, é que nem o Gabriel falou. Porque tem muita gente que fala assim pra mim: Renato, eu sou obeso, minha testo tá baixa, eu preciso começar a academia. Devo hormonizar? Não. Legal. Mas assim, Renato, é aquilo. Eu, Gabriel... Estamos sempre falando em via de regra, né? Não nas exceções. Sim. É que a gente tá assim, a gente tem que tomar um certo cuidado também, porque é aquilo. Eu não posso ditar terapêutica, assim como Não, o a Gabriel. gente tá falando só de bioquímica. Sim, tá? Sempre aqui, gente, não é prescrição, não é terapia, não. A gente tá falando como o corpo se comporta. Aí você tem que ir no seu médico. Isso, porque assim, daí vai depender, né? Por exemplo, eu tenho alguns colegas médicos que optam por fazer um kickstart, né, nesse obeso com mínimas doses de testosterona. Uma textogel? Textogel, ou então mesmo uma dose pequena de uma testosterona intramuscular, por exemplo, uma Deposteron, né, 100 miligramas por semana, que seja, para meio que dar salvar a vida do cara ali na hora. empurrãozinho. E às vezes isso Salvar é a vida mais do cara na hora, a nível cerebral, sabe? Sim. É pro cara se sentir bem e querer fazer. Porque às porque vezes a ele tem uma testosterona- depressão associada. Já. Sim, a testosterona ela dá esse impulso, né, dá o drive na pessoa. Mas uma coisa é fato: à medida que esse indivíduo obeso começa a emagrecer, a tendência é que esses níveis hormonais comecem a subir. Sim, E que ele seja mais responsivo. e também seja mais Que responsivo. aí é que a gente quer entrar. Tudo cai na homeostase. Tudo que você faz cai na homeostase. Explica pra galera o que é homeostase. Homeostase é a busca pelo equilíbrio fisiológico, vamos colocar assim. Então, se você toma uma medida drástica para começar, essa medida drástica é insustentável, teu corpo vai dar um jeito de contornar o que você está fazendo e acabou, você não tem o que fazer mais. Então, por isso você tem que começar de leve para que você tenha cartas na manga, para que quando você estiver estagnado, quando a homeostase acontecer, quando você, não consigo mais perder peso, você tem alguma coisa para fazer. O que geralmente o pessoal faz? Começa com tudo. Começa com tudo. Virou o ano, o cara pega, faz um ciclo lá. Estano, trembo, propionato de texto, T3, T4, clenbuterol, T3, GH... E aí o cara usa todas as armas de uma só vez e daqui 6 semanas ele não tem mais resultado nenhum. Ele fica estagnado. Então, assim... É muito mais inteligente e evoluindo isso à medida que a resposta acaba. Exato. Perfeito. Porque assim, se eu uso 500 miligramas de determinada substância para obter um resultado que eu teria com 200,
200 já não vai dar mais. 200 não vai dar mais. E depois De 500 também eu não. tenho que ir para outro lugar. Então, quanto isso mais que agressivo o começo, pior fica. Por isso que hoje a gente está vendo uma mudança no comportamento dos atletas profissionais e eles estão reduzindo drasticamente a As quantidade doses. de dose. Isso certeza. também. Eu vejo protocolos do Cris Aceto e as pessoas não acreditam. Às vezes, por exemplo, tem protocolo de off-season que ele prescreve 25 miligramas de Deca por semana. Tô mentindo, Cami? Não, tá mentindo. 25 miligramas de Deca por semana e 100 miligramas de texto. Sim. Off-season. Sim. Aí o cara olha e fala assim, você tá doido? Usava isso aqui por dia. Fala assim, pois é, isso aí. É justamente nisso, pensando numa retomada depois de resposta contra a homeostase? Sim, porque até certo ponto, Renato, a gente tem que lembrar uma coisa, que nem o Gabriel falou, depois quando o cara for usar 500, ele não vai ter mais resposta. Mais ou menos, né? A gente tem que entender o seguinte, a testosterona e todos os andrógenos, elas autorregulam o seu efetor, que é o receptor androgênico. Então é mais ou menos assim, se eu tenho aqui o receptor, eu tenho o testosterona. A ligação dos dois lá no núcleo sinaliza a síntese de mais receptores. Né? Ao contrário do que dizem por aí, que quando você usa testosterona você tem down. É o contrário de adrenérgico. É o contrário de adrenérgico, exato. Receptores nucleares, né, receptores citoplasmáticos, eles funcionam de forma diferente, né, a sua saturação, do que receptores de membrana. Então a gente tem receptores do tipo tirosinoquinase, receptor metabotrópico e por aí vai. No fim das contas, o que acaba acontecendo? Já viu aquela situação que o cara começa socando um monte de droga de uma vez? O ciclo é uma merda, ele só tem colateral. Ele para, dá um tempo, volta, usa uma dose igual ou menor e tem mais resposta? Isso por quê? Porque lá atrás, quando ele usou aquela dose super elevada, ele não tinha receptor suficiente para poder saturar com essa quantidade de droga que ele utilizava. Porém, essa quantidade de droga que ele utilizava estimulava os poucos receptores que ele tinha, que levou a formar novos receptores. E o treino. E o treino também estimula Treino isso. também estimula a síntese de receptor. Então, o tempo de treino, 200 miligramas de testosterona por semana, para quem está no primeiro ano de academia e para quem está no 10º ano de academia, faz muita diferença. Faz.